Um minutinho que deve ser a conexão. Tudo bem? Boa noite, doutora. Boa Tudo bem? noite, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Prazer e privilégio estar aqui com você, com Nosso prazer é o meu. pessoal do Direito News aí. Muito obrigado pelo convite. Vendo agora que o cabelo está meio fora de esquadro, mas tá legal. Mas a gente só vê na live, né? Antes tá tudo É, legal. Aí a hora que começa parece que eu tá não tinha tudo nem me fora de tocado, porque ordem. eu tô aqui no Jus 21 desde manhã, não tinha me tocado para ver se tá feio, não, mas vai cabelo feio mesmo. Eu sempre começo aqui achando que tá tudo fora de ordem. Só a hora que a gente começa que a gente percebe. Professor, que coisa boa ter o senhor aqui. Fiquei muito feliz de eu ter aceitado o convite. Relembrei minha época da OAB, 2017, que eu fiz com o senhor na época. Valeu demais. Tira só o senhor, pode chamar de Giovanni, que eu já sou velho. O povo me chama de Ótimo. doutor. É como o povo me chama de doutor, de rapaz, me chama de meu patrão, mas não chama de doutor e de senhor, não. Tá bom? PRGG. Valeu. Gente, boa noite. Meu nome é Ingra Casagrande, eu sou advogada. Giovanni, vou deixar você se apresentar para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre o direito penal do inimigo. Quero, antes disso, agradecer mais uma vez e te avisar já que é para você me interromper se eu estiver falando demais, porque às vezes a gente começa e empolga. Tá certo? Sem problema nenhum. Eu gosto disso, eu gosto do debate, eu gosto também quando provocam com perguntas. Meu nome é Giovanni Moraes, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal, sou sócio fundador aqui do Jus 21, Jus 21 curso online, sou autor de algumas obras de Direito Penal e Processual Penal e tem um povo doido aí que me chama para palestrar Brasil afora e uma pessoa que está muito feliz de estar aqui com o pessoal do Direito News. E fica à Bom vontade, doutor. demais. Meta bronca aí que eu estou aqui à sua disposição, à disposição da galera que nos acompanha aí. Coisa boa. Gente, nós viemos falar aqui hoje sobre o direito penal do inimigo, como vocês já sabem, que é essa teoria tão controversa e também, ao mesmo tempo, tão recorrente, né, no nosso ordenamento jurídico. Sempre que nós temos um acontecimento que desperta uma certa insegurança na sociedade, uma certa impunidade, um sentimento de impunidade por parte do Estado, uma certa repulsa, nós temos esse direito penal do inimigo sendo trazido mais uma vez e sendo falado, sendo discutido mais uma vez. É uma teoria datada da década de 80, ela foi feita pelo jurista alemão Günther Jacobs, mas vale lembrar que na época de 80, da década de 80, mais especificamente em 1985, essa teoria ela sofreu muitas críticas. E só em 2003, logo depois, 2 anos depois que nós tivemos o... Não, perdão, acho que eu me enganei aqui. Não, tá certo. 2 anos depois que nós tivemos o 11 de setembro, essa teoria, ela voltou com muita força. E, inclusive, ela foi rediscutida. O Jacobs escreveu um livro falando sobre as bases, os fundamentos dessa teoria, mas é uma teoria que ela gera muita repercussão e a maior parte dessa repercussão é negativa. Como eu falei para vocês, a teoria do Jacobs, ela data de 85, mas antes disso, mais ou menos ali na década de 70, nós tínhamos um movimento, nós tivemos muita... como que eu falo? Nós tivemos muitos atos de terrorismo, tanto na Itália quanto na Espanha, na época das Brigadas Vermelhas, principalmente na Itália, e o Estado... sem saber como fazer para proteger os cidadãos, ele endureceu bastante a lei penal e ele começou a se valer disso aqui que a gente vai falar hoje, que é o direito penal do inimigo, apesar de que na época ainda não tinha esse nome, não era conhecida como a teoria do direito penal do inimigo. Então, ali nessa época começaram a surgir algumas decisões nesse sentido, o Estado começou a se valer desse posicionamento, um posicionamento mais punitivista, como vocês vão ver à medida em que a gente for explicando aqui. E em contraponto, eu acho importante a gente abrir um parêntese aqui, além desse movimento, surgiu também o movimento do garantismo, que foi mais ou menos ali na década de 60, 80, o garantismo integral do Ferraioli, que era totalmente oposto a essa teoria do direito penal do inimigo. Então, nós tivemos esses dois movimentos muito fortes, porque, de um lado, o Estado se viu obrigado a tentar coibir esse terrorismo, que era muito forte na Itália nessa época, e, de outro lado, alguns juízes começaram a entrar com esse garantismo dentro do ordenamento jurídico. Giovanni, eu acho muito interessante, eu até assisti uma live sua falando a respeito disso,
essa diferenciação entre o garantismo real, né, vamos falar assim, o garantismo integral do Ferraioli e o garantismo que nós temos aqui no Brasil, porque acontece que muitas vezes as pessoas acham que o garantismo aqui, que o garantismo mesmo, ele seria uma proteção exacerbada ao réu somente, e que esse movimento ele não estaria se importando com a vítima, com a vítima, de fato, que ele só se importaria com o réu. Mas o que acontece é que no Brasil, eu acho interessante que você falou isso, nós temos um garantismo à brasileira. Então, é aquele garantismo que o Fischer chama de garantismo hiperbólico monocular. É aquele garantismo que a proteção dele é muito exacerbada, mas somente para o lado do réu. Então, esse garantismo, ele diverge daquele garantismo que foi apresentado pelo Ferraioli ali na Itália. Acho que está demorando um pouquinho para chegar as minhas mensagens. Eu não sei se a internet tá normal aí para você, para chegar. Não, mas tá no ok, áudio. eu tô te ouvindo bem. Tá tudo tranquilo. Beleza. Então, gente, e essa teoria, como eu estava falando para vocês, ela data da década de 85, a teoria mesmo do direito penal do inimigo, do Jacobs. E o Jacobs, ele era um discípulo do Wetzel, mas ele discordava de algumas ideias desse outro jurista. O Wetzel, ele classificava o direito penal como se o direito penal tivesse duas finalidades. Em um primeiro momento, a finalidade do direito penal seria no sentido de proteger a norma. Então, reparem bem nisso aqui, gente. O direito penal, ao contrário do que a gente está acostumado aqui, para o Wetzel, em um primeiro momento, ele não se preocupava com os bens jurídicos. Então, o problema não era a pessoa, não era o indivíduo matar, e sim ele transgredir aquela norma, aquele ordenamento jurídico, aquele contrato social, porque essa teoria do Jacobs, ela é embasada pelo contrato social do Rousseau, e a preocupação num primeiro momento era essa transgressão à norma. E somente num segundo momento é que o Wetzel considerava a função protetiva do direito penal, onde ele se preocupava, como eu já disse para vocês, num segundo momento, em resguardar esses bens jurídicos. Então, por exemplo, a vida, a liberdade das pessoas, a dignidade sexual, mas isso era só num segundo momento. Só que é exatamente aí que o Jacobs discorda do Wetzel. Porque para o Jacobs, baseado no funcionalismo sistêmico, que era uma outra teoria desse jurista, e que inclusive é baseado na filosofia de Luhmann, ele falava que o direito penal, ele só se preocupava, a única função do direito penal era de proteger essa norma jurídica. Então, é totalmente oposto do que a gente está acostumado aqui, no sentido de que nós temos essa proteção aos bens jurídicos, e a teoria do Jacobs, ela se fundamenta no sentido de que a norma é que importa, a norma é que não poderia ser transgredida. Professor, quando o senhor quiser falar, pode me interromper. Não, perfeito. Perfeito. Não, assim, eu acho muito bem colocado o que você fez, as informações que você trouxe, concordo com todas elas, subscrevo o voto da relatora. Eu tenho uma leitura um pouco, não é que seja diferente da sua, mas eu acho que o direito penal do inimigo, eu acho que o surgimento dessa teoria do Jacobs, ela funciona meio como um efeito backlash na escola de Bonn, que fazia contraposição à escola de Frankfurt. Eu acho assim, que para a gente entender o direito penal do inimigo, a gente não pode se restringir aos anos 80. Na verdade, se você retroceder ao Clausewitz, lá no livro dele da Guerra, você já tem a essência do conceito do inimigo do Estado, expresso na obra do Clausewitz, que foi o general prussiano, que é considerado o pai da ideia do Estado combater inimigos, pelo menos na era pós-napoleônica. Se você chegar ali no Código Penal alemão, pós-República de Weimar, para quem não está acostumado com o termo, a República de Weimar é a república surgida na Alemanha após o final da Primeira Guerra Mundial, quando houve a deposição do imperador, do Kaiser alemão, e o surgimento de um governo republicano ali logo após o Tratado de Versalhes. E essa República de Weimar ela era tão fragilizada que ela chegou a conviver com dois ordenamentos jurídicos penais ao mesmo tempo. Um feito no início da década de 20 e outro feito após a ascensão de Hitler ao primeiro Reichstag, do parlamento alemão. E os nazistas conseguiram impor a alteração do Código Penal. E lá existiu o conceito de direito penal do inimigo, aonde quem era tratado como inimigo eram todos aqueles que não se enquadravam no conceito de pureza da raça germânica, que para mim é assim,
talvez um dos conceitos jurídicos mais nefastos da história da humanidade, é você considerar que alguém é um potencial inimigo do Estado por não ser adequado a um estereótipo étnico. É tanto que a perseguição aos judeus foi fundamentada no fato dos judeus serem considerados inimigos do Estado. Uma das justificativas jurídicas que foram dadas para Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau, os campos da morte, da solução final da Alemanha nazista, é que os judeus, os ciganos, os eslavos eram inimigos do pan-germanismo. E inclusive, isso é uma crítica, né, que fazem ao direito penal do inimigo atual, no sentido de que ele seria um direito penal do fato e que isso remontaria os fatos. Seria um direito penal que parte da premissa do autor. Desculpa. O futuro poderia praticar um fato, né? Ele não leva em consideração o que você fez e sim quem você é. Mas exatamente. Me parece uma crítica equivocada. Por quê? Como eu sempre acredito nesse movimento backlash no direito. O movimento backlash é aquele movimento que, se você tem a tendência do direito, não só o direito penal, mas o direito como um todo, por um lado, você vai ter um movimento em sentido contrário. Por exemplo, nós estamos vivendo um movimento conservador no direito brasileiro porque nós tivemos, durante muito tempo, um movimento no sentido contrário ao conservadorismo. E aí, como essa ideia, que ainda não tinha o nome de direito penal do inimigo, mas essa ideia do inimigo do Estado, essa ideia do direito penal do autor e não do fato, essa ideia que algumas pessoas eram não cidadãos, porque a ideia do direito penal do inimigo é a ideia do não cidadão. Eu tenho um cidadão que tem direitos a ser preservados e o não cidadão que não se enquadra naquele plexo de preservação do direito. Como ela foi muito forte até ali, eu diria até os anos 50, por exemplo, você chega na Polônia, você tem o massacre do Bosque, que, como ficou conhecido, que foi baseado na ideia de que existiam oficiais poloneses que seriam eventuais inimigos do Estado russo que dominava a Polônia. Então, a partir dos anos 60, surge a chamada Escola de Frankfurt, que, para mim, é a maior desgraça que já teve no direito penal do direito na história da humanidade. O mundo teria evoluído 150 anos, seríamos reptilianos hoje se não existisse a famigerada Escola de Frankfurt. Mas fizeram a chamobanda dessa Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt, ela é um movimento backlash ao que o nazismo tinha criado, ela é um movimento backlash ao que o Clausewitz tinha proposto. E a Escola de Frankfurt, ela passou a considerar que o cidadão é sempre um ser vulnerável. Ela passou a considerar que o cidadão é sempre hipossuficiente perante o ius puniendi, que é o critério estatal, que foram resgatar aquelas ideias do Leviatã de Thomas Hobbes, só que deturparam as ideias do Leviatã, que o Estado seria um ser terrível, tendente ao abuso. Foram resgatar de forma equivocada, a mim eu senti, as ideias de Hugo Grotius, lá do Det Malice Pax et Bellis, do direito da paz e da guerra, aquela ideia que o Estado sempre ia botar para lascar no cidadão. E aí, a partir do direito penal da Escola de Frankfurt, criou-se a ideia de que o cidadão sempre precisava ser protegido. Que o cidadão, mesmo que ele usasse força contra a sociedade, a força dele nunca chegaria nem perto da força do poder do Estado. É tanto que houve, ao meu sentir, aí uma opinião minha, tá? Uma romantização, vamos dizer assim, de pessoas que abertamente estavam ofendendo as bases da sociedade europeia. Por exemplo, você pega o grupo separatista basco, o ETA, na Espanha. O grupo separatista basco, ele, ao mesmo tempo que estava explodindo bombas nas estações de trem em Madrid, que estava descarrilhando vagões ferroviários, estava assassinando juízes, ele estava sendo cantado em prosa e verso por poetas. Como se o grupo separatista basco não fosse um grupo terrorista, não fosse um grupo criminoso. Nos anos 50, 60, você tem na Alemanha o Baden-Meinhof, aonde o Baden-Meinhof, até hoje, você vai em Berlim, na parte oriental de Berlim, você chega lá naquela parte, tem uma estação de trem que todo mundo desce para ir para o muro, para ver a parte do muro, você tem símbolos do Baden-Meinhof. Até hoje existe uma romantização desses grupos terroristas, embora eles fossem inimigos do Estado, eles lutassem contra o Estado. Você vê aqui na América do Sul, você teve isso, na América Central você teve isso, enfim. Então, houve um processo, a partir da Escola de Frankfurt, houve um processo de se considerar qualquer criminoso um ser vulnerável demais, e para mim é daí que vem a deturpação do garantismo brasileiro, porque em vez de se buscar na fonte de Ferraioli, foi se buscar na fonte da Escola de Frankfurt, não foi buscar na fonte original, e tudo você não vai buscar na fonte original dá problema,
e criou-se uma hiperproteção já nos anos 60 e 70, ao que, em tese, ofendia as estruturas de um Estado democrático, ofendia as estruturas de um Estado de direito. E aí vem a escola de Bonn, vem o Jacobs, que não foi o único, mas foi o mais conhecido, propor que a gente deveria parar de fazer essa romantização. E propor que a gente deveria reconhecer que essa ideia de direito penal do inimigo foi muito mal usada na época da Alemanha nazista, mas o fato dela ter sido mal usada não significava dizer que ela era uma má ideia. É essa talvez a leitura que muita gente não consegue fazer do Jacobs, e eu consigo. Realmente, o direito que foi usado pela Alemanha nazista foi terrível, foi dantesco. Mas o efeito backlash dele, que é a escola de Frankfurt, também foi tão ruim quanto, ou pelo menos ruim na medida que poderia ser. E me parece que o o Jacobs estava querendo propor era que nós chegássemos a um meio termo. Nós chegássemos a uma situação onde não se romantizasse o crime e que também se pudesse trazer uma proteção para a coletividade. Porque da mesma forma que você não quer, ou que você não pode admitir uma hipervulnerabilidade daqueles submetidos ao sistema de justiça, você não pode admitir uma proteção deficiente à coletividade. Então, para mim, lá em 85, a proposta era tentar chegar a um meio termo. Só que aí os detratores disseram, não, está querendo resgatar o nazismo, está querendo resgatar... Até porque, professor, o que acontece aqui no direito penal do inimigo, eu achei interessante essa colocação que você fez, porque a teoria do Jacobs, ela se subdivide em 2 direitos penais. Então, nós teríamos um direito penal do cidadão, a gente vai explicar isso melhor para vocês ainda, nós teríamos um direito penal do cidadão, e esse direito penal do cidadão, ele é garantista. Isso, então, ele garante aqueles... Os axiomas de Ferraioli e o direito penal do cidadão do Jacobs não são excludentes. É tanto que se você pegar os axiomas de Ferraioli e pegar essa ideia do Jacobs, eles casam perfeitamente, parece que eles fizeram juntos. O que diverge é que o Ferraioli não fala no não cidadão, e o Jacobs fala, né? Sim, e aqui nós teríamos essa divisão. Então, nós temos um direito penal que ele é garantista, ou seja, ele resguarda todos aqueles direitos, todas aquelas garantias fundamentais que nós conhecemos, e inclusive ele é também retrospectivo, e fundado na culpabilidade desse agente. E nós temos também o outro, né, que seria uma oposição, que é o direito penal do inimigo, onde aí sim há uma supressão ou uma flexibilização desses direitos e garantias fundamentais. Isso. É porque, assim, eu acho muito... Quando eu leio a obra de Jacobs, eu procuro fazer um paralelo com a obra do Carl Smith. E eu acho muito difícil você querer tratar todos os indivíduos que incorrem em crime como se eles estivessem submetidos a uma mesma regra. Isso não tem como. E aí eu vou particularizar. Eu acredito muito que a análise do direito penal ela precisa ser particularizada à luz da realidade de cada povo. A aplicação do direito penal, qualquer que seja o ramo do direito penal, seja garantista, seja direito penal do inimigo, seja, enfim, a escola de Chicago, seja o que for, ela tem que ser feita à luz da realidade de cada povo. Vamos pegar a realidade brasileira hoje. Será que todo mundo que comete crime hoje pode estar sendo tratado pela mesma regra e pelos mesmos padrões? É óbvio que não. Eu falo muito isso, que assim, infelizmente, gente, querendo ou não, mas é uma opinião minha, eu acredito que tem crimes e crimes. Então, não dá pra gente tratar da mesma forma, como se todos os crimes fossem da mesma gravidade. Todo cidadão pode cometer um crime dantesco. Eu acredito muito nisso. Também acho. Não que eu queira ou não que eu deseje, mas isso é um fato. Uma pessoa comum, normal, trabalhadora, pai de família, pagador de imposto, que nunca fez mal a ninguém, ele pode chegar e cometer um crime dantesco, matar uma pessoa, jogar gasolina e tocar fogo. Isso é possível sim de acontecer. Mas esse indivíduo, embora ele precise ser punido, esse indivíduo, embora ele precise ter resguardado todas as premissas e garantias constitucionais e processuais, esse indivíduo, embora ele precise ser submetido a uma reprimenda penal, ele não precisa ser combatido. Uma coisa é você punir, outra coisa é você combater. Porque para esse indivíduo, os mecanismos obiernos, os mecanismos diários que existem no nosso ordenamento constitucional e no nosso ordenamento jurídico penal são suficientes para, se não promover uma reeducação, mas promover pelo menos uma reprimenda que traga, no mínimo, uma sensação de tranquilidade para a sociedade. Então, veja,
Se Deus me livre e guarda, eu sair daqui. Então, o pessoal meu tá fazendo a obra aqui do lado. Eu disse para não bater. Então, batendo porque tá vazando. Aí eu saio daqui fumando numa quenga, possesso com cão nos corpos, dou um tiro no cara e mato. Eu cometi um crime, eu tenho que ser punido, eu tenho que ser submetido à tutela penal. Mas eu preciso ser combatido? Não, eu não preciso ser combatido. Agora, você pega, por exemplo, um líder de facção criminosa. Um líder de organização criminosa. Um cara que às vezes tem 400, 500, 600 homens trabalhando para ele somente para fazer combate bélico. Pessoas que estão acostumadas a liderar centenas de outros homens e mulheres armados de 762, 556, ponto .40, ponto .50, que só conhecem uma regra, a imposição da sua vontade à força mediante a ocupação territorial. Será que as regras odientas do direito penal e processual penal vão fazer alguma diferença para ele? Não, não vão. Não vão, porque o Estado sequer vai conseguir colocar a mão nele se não combater. O Estado sequer vai conseguir, com todo respeito, por exemplo, mas o que o ministro Edson Fachin fez foi um desserviço gritante, só para dar um exemplo. Ele proibiu a atuação da Polícia Militar nos morros do Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu? Houve uma organização de um Estado paralelo formalizado, se é que isso é possível, onde se juntaram 3 facções criminosas dissidentes de uma outra, estão dominando uma área territorial que corresponde a 12% do Estado do Rio de Janeiro, tem religião própria, administrador próprio e, pela última informação que nós tivemos, mais de 3.000 homens armados para defender territorialmente aquela região. Se você for para qualquer conceito de guerra e de inimigo de Estado, em qualquer obra clássica, essa situação se enquadra em uma situação de guerra. Como é que eu vou imaginar que as premissas constitucionais vão ser suficientes para tutelar uma situação dessa? Como é que eu vou imaginar que as premissas normativas, o Estado não consegue nem botar a mão nessa pessoa? Como é que vai que dirá punir de uma forma que vá surtir algum efeito. Né? Essa pessoa ela precisa ser combatida. Você não pode tratar sujeitos biltres com regras feitas para cavalheiros e você não pode querer imputar a cavalheiros regras feitas para tratar sujeitos biltres. Essas pessoas elas precisam ser combatidas. Só que para elas serem combatidas, ou elas são combatidas, ou elas são submetidas a uma série de regras feitas para cidadãos comuns, para mim e para a doutora. Então, essa percepção do direito penal do inimigo, essa diferenciação entre o cidadão e o não cidadão, para mim, ficou muito, mas muito clara mesmo com o 11 de setembro. Para mim, fica muito claro a dificuldade que é combater essas pessoas quando, por exemplo, você vê o Estado francês. O Estado francês tem um problema seríssimo de atuação do ISIS dentro do seu território. O Estado francês tem um problema seríssimo de terrorismo muçulmano. E aí eu quero deixar claro que o fato de alguém ser muçulmano não torna terrorista. Exatamente. Travou. Eu acho que foi a do professor. Gente, me fala aí como é que... Voltou. Não, de boa. O pessoal me ligando no meio da live. Voltou? Voltou. Voltei? Tá normal então agora. Você pega o Estado francês. O Estado francês tem um problema seríssimo de terrorismo, principalmente do ISIS, que é o grande substituto do terrorismo islâmico da antiga Al-Qaeda. Não que o fato de ser islâmico torne alguém terrorista, mas é porque o ISIS é de um fundamentalismo islâmico terrorista. E o Estado francês, por sempre ter repudiado, principalmente a partir do Macron, a ideia do combate a esses grupos, hoje o Estado francês não consegue mais impor sua autoridade a áreas de Paris. E nós estamos falando da Cidade Luz. Sim. Nós estamos falando de territórios em Paris que um turista que há 10, 15 anos ia para Paris e rodava a cidade toda, hoje já não pode mais rodar. Eu estou falando da capital cultural da história recente da humanidade. Então, assim, me parece muita hipocrisia você achar que o direito penal do inimigo é sempre um mal em si. O ideal é que todo mundo obedecesse a lei. O ideal é que a gente vivesse aquela ideia do direito penal mínimo, do abolicionismo do direito penal, que o crime fosse uma vasta, uma triste memória na história da coletividade. Mas não é. Tem almas cebosas em todo canto. E tem almas cebosas e almas cebosas. E uma coisa que eu acho que acontece com frequência, até você falou isso, é essa questão dessa... As pessoas às vezes não entendem muito bem essa teoria do direito penal do inimigo, assim como fazem confusão com o garantismo também, como o garantismo veio para cá totalmente diferente da ideia do Ferraioli. Então, gente, o inimigo aqui
pro Jacobs, ele não é todo e qualquer criminoso, ao contrário do que algumas pessoas ainda pensam. Ah, então se eu furtar qualquer coisa, e se eu furtar um celular, eu passo a ser considerado um inimigo do Estado, eu vou ser tratado como um inimigo, eu vou perder os meus direitos, as minhas garantias fundamentais. E não é isso que acontece. O inimigo aqui, pro direito penal do inimigo, ele é aquele cidadão que, além, não basta que ele transgrida aquela norma, mas ele dá sinais de que ele não consegue viver naquela estrutura ali, naquele contrato social. E, portanto, até por isso a teoria parte do contrato social de Rousseau e outros filósofos, é que o Jacobs entende que uma pessoa que ela não consegue viver em sociedade, ela não está pronta para seguir todas aquelas normas, todo aquele ordenamento jurídico aqui ali imposto pelo pacto social, ela não merece ser tratada como uma pessoa e, portanto, ela deveria ser tratada como se ela estivesse no estado natural, já que ela não é capaz de seguir aquilo ali. Seria no estado da barbárie, né? Como se ela tivesse regredido a barbárie, Sim. como bárbaro a ser tratada. Parte do Eu sempre faço a seguinte pergunta. O que é mais razoável? É você tentar viver no fantástico mundo de Bob e achar que todas as pessoas vão ser submetidas às mesmas regras penais e processuais penais, ainda que a coletividade pague um preço muito grande por isso? Ou é você admitir que existem pouquíssimas pessoas que destoam desta coletividade e que, para que a coletividade não pague um preço, essas pessoas têm que ser enfrentadas? Eu acho que essa é a grande dicotomia de você abraçar ou não abraçar o direito penal do inimigo. E, assim, na minha percepção, eu não acho razoável a coletividade ter que baixar a cabeça para o crime. Eu não acho razoável a coletividade ter que... Porque, doutora Ingrid, o que me parece é que nas últimas décadas nós fomos doutrinados para sermos covardes. Nós temos uma vertente do direito penal que parte da premissa que, se o meliante vier atacar a coletividade tem que baixar a cabeça. A coletividade não deve refratar. O cara vem para cima de mim, ele vem me roubar, eu estou armado, existe uma ideia muito forte que eu não devo reagir, como se o errado fosse eu. Eu estou quieto na minha, o cara vem aloprar para cima de mim, por que ele não ficou quieto na dele? Não, mas ele é uma vítima da sociedade, ele é uma vítima da coletividade, é aquela história da bandidolatria e do demonicídio. Sim. Meu amigo, existem pessoas que vão para o crime por questões sociais? Existem. Mas com certeza, eu acho que não adianta a gente fechar os não. olhos para isso, para essas desigualdades e tudo mais, mas acho também que não adianta a gente fantasiar nesse sentido que você falou. Então, a gente é culpado. Existe a isso é um fato. Existe cara que vai aloprar, isso é um fato. E assim, independentemente das razões que o levaram ao crime, por que é que eu, cidadão, vou ter que pagar o preço para que ele não seja prejudicado? Se alguém tiver que sofrer, por que é que tem que ser eu? Se alguém tiver que sofrer, por que é que tem que ser a coletividade? Eu acredito numa sociedade onde minha filha, eu sou pai de uma bebezinha, e ela vai crescer e eu quero que a minha filha, ela possa sair de casa a hora que ela bem entender, sem precisar baixar a cabeça, sem precisar ter medo. E que se alguém tiver que ter medo, que seja a alma cebosa que pensar em fazer mal a ela. O problema é que criou-se a ideia de que a sociedade tem que aceitar ser refém do crime, que a sociedade tem que aceitar ser refém do tráfico, que a sociedade tem que aceitar ser refém da marginalidade. Por quê? Por quais motivos? Eu vou dar um exemplo muito pragmático. Recentemente, eu recebi uma indagação de um grande amigo meu, que é síndico de um determinado prédio, uma determinada capital brasileira, que não Recife, e ele se deparou com 3 rapazes, um de 18, um de 19 e um de 20 anos, cheirando cocaína no salão de jogos do condomínio e acompanhado de meninas lá de, sei lá, 16, 17 anos que estavam lá espontaneamente. E aí ele chegou e disse, olha, eu não quero que cheire cocaína aqui. O que foi que aconteceu? As pessoas responsáveis por aqueles jovens, que eram adultos, foram em busca da punição do síndico, porque o síndico fez força com aquelas pessoas. Aí ele disse, Giovanni, o que é que eu faço? Eu estou errado. E ele já veio falar comigo na certeza que ele estava errado. Ele disse, eu fiz merda, eu fiz besteira. Qual foi a besteira que tu fez? Os caras, não, porque os caras estavam só cheirando cocaína. Eu digo, tava só cheirando cocaína. Mas eu vou fazer o que eu digo, veja, só precisa você pegar um daquele ali
que estava cheirando cocaína e oferecer o outro se você tiver as câmeras, isso é uma modalidade de tráfico privilegiado, fornecer droga ainda gratuitamente à pessoa do seu convivência. Objetivamente, o errado são eles. E ele estava convencido que ele estava errado. Eu digo, o errado são eles. Se alguém tiver que chorar, não é você não. Se alguém tiver que se mudar do prédio, não é você não. Então, o direito penal do inimigo nos ajuda a ter essa segurança. Mas, infelizmente, a nossa coletividade jurídica, ela não foi doutrinada para agir assim. Eu sempre digo, nós fomos doutrinados para baixarmos a cabeça para o crime. E quem ousa não baixar a cabeça para o crime é punitivista, defende que bandido bom é bandido bom. E só uma pessoa, assim, o mínimo de noção, vai defender que bandido bom é bandido bom. Toda vida. E é muito limitado falar isso, né? Bandido bom é bandido morto. Sabe o que é que eu digo? Se você acredita que bandido bom é bandido morto, ou você é um nécio no direito, ou você simplesmente acredita que as regras penais já estão mortas. Porque eu só posso defender que bandido bom é bandido morto se eu partir da premissa que não existe uma estrutura jurídico-penal. O bom é que não tenha bandido. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. Mas se alguém for bandido, que ele seja enfrentado pelas forças policiais, que ele seja capturado, processado de acordo com o devido processo legal, com direito a uma defesa técnica eficaz e eficiente e condenado nos exatos termos da lei. Se a lei diz é para passar 4 anos em regime fechado e progredir, sei lá, com 25%, que passe 4 anos e progrida. Se a lei diz que é para ficar em casa, que fique em casa. Esse é o combate que a gente precisa ter. Só que tem algumas pessoas que essas regras não funcionam simplesmente. Sim, e inclusive se a gente for olhar a Constituição Federal, não é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, então não seria, nós não deveríamos tratar essas pessoas de uma forma diferente, dependendo, obviamente, dos crimes, olhando por esse lado do direito penal do inimigo, sendo que nem todas as pessoas, igual eu falei no início, cada crime é um crime, então cada um deve ser olhado de uma forma. Não dá para a gente usar um remédio aqui que sirva para todos os males, né, da sociedade. Mas uma coisa que eu acho bacana você falar é essa questão de que as pessoas, se a gente defende alguma teoria, alguma ideia no sentido de direito penal do inimigo, de punir as pessoas da forma correta, já criou aquela cultura de falar, não, então você é punitivista. É exatamente o que você falou, que acontece na prática. Mas não é isso, você inclusive ressaltou. Essa pessoa que ela praticou um crime, ela vai ter todas as garantias dela, todos os direitos resguardados, vai ter direito a um devido processo legal, ampla defesa, ela vai mostrar a versão dela daqueles fatos, mas, por fim, se ela realmente for culpada daquilo ali, ela deve pagar, como todo mundo que comete um crime, como todo mundo que desobedece às normas. Perfeito. Agora, umas críticas, eu até separei algumas críticas aqui com relação, são várias, né? Com relação a essa teoria do direito penal do inimigo, muitos doutrinadores falam que essa teoria, se ela não seria um direito penal simbólico, se ela não seria um produto de mercado, assim, nós teríamos um acontecimento de grande repercussão na mídia, e a mídia falaria muito nisso e, portanto, nós criaríamos penas mais graves para culpar essas pessoas, para piorar a situação delas. O que você acha disso? Essa é a crítica que eu mais escuto. E sempre que as pessoas me falam... Quando alguém quer criticar o direito penal do inimigo, começa por essa... Eu acho que eu sei até qual é a segunda que a doutora vai colocar. Quando a pessoa fala isso, eu digo, olha, você está confundindo direito penal de emergência com direito penal do inimigo. São duas coisas completamente diferentes. Eu sou um crítico do direito penal de emergência. Eu sou um crítico dessa ideia que as pessoas têm, que o direito penal é panaceia para todos os males. É cura de todos os males. Ele não é cura de todos os males. O fato de você criar uma lei penal com uma pena mais gravosa não demove o crime. O meliante, ele não para e diz assim, não, peraí, agora eu não vou cometer esse crime, porque a pena passou de 10 para 20. A pena pode passar de 10 para 1000. Ele vai cometer. Por isso que eu sempre digo que todo jurista penal ele tem que antes ser bom em criminologia. Ele tem que entender como é que funciona a lógica do sistema de justiça, mas ele tem que entender como é que funciona a cabeça do meliante. Também do meliante contumaz, não do cidadão que comete um crime. Então, assim, o direito penal de emergência é ruim. O direito penal de emergência é nefasto. Eu acredito muito na tese do fato-valor enorme. Eu acredito muito na teoria tridimensional do direito. Eu acho que o fato do direito penal chegar atrasado não é ruim, como ensinava o mestre Miguel Reale. Eu acho que, a partir dos fatos, deve existir uma reflexão e uma ponderação da coletividade
para que haja uma valoração desse fato, positivo ou negativo, e para que haja a criação de uma norma penal, ainda que o direito penal chegue atrasado, para que esse direito penal ele tenha um mínimo de eficácia. Mas acontece um fato, a sociedade repercute mais e se cria uma norma punindo de forma mais severa, isso é direito penal de emergência. Isso é algo que eu repudio. O direito penal do inimigo nada tem a ver com você aumentar penas, nada tem a ver com repercussão midiática, nada tem a ver com você tornar o regime prisional mais gravoso, não tem nada a ver com isso. Eu vou dar um exemplo bem pragmático que é direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo é o seguinte: nós sabemos que existem diversas organizações criminosas atuando em território brasileiro. Diversas organizações. Aí não vou citar para não fazer apologia ao crime. Suponha que um agente de polícia está numa barraca de praia, em Alagoas, aqui na praia de Maragogi, tomando a cerveja dele. Do lado, como turista, o cara está lá como turista paisano. Do lado dele chegam lá 2 ou 3 casais de turistas, começam a tomar uma, começam a conversar, principalmente homem. Homem já é bicho chato por natureza, e tomando uma aí é que fala. Tem uma amiga minha que diz que ela pode subir em cima de um palco e passar 10 horas falando mal de homem e ainda não vai dar vencimento, é perfeito. E tá certa ela. Aí o cara tá aqui, o agente de polícia com a família, as crianças brincando, ele de boa. 3 casal do lado começam a tomar um, começam a conversar, os caras começam a conversar e ele escuta. E ele escuta o outro dizendo: meu irmão, a gente vai baratinar amanhã. Primeira coisa que eu vou fazer é matar o delegado de polícia da cidade. A galera tá descendo no bonde com arma. Veja, ele escutou aquilo ali informalmente. Ele está paisando, ele não está como um policial. Mas ele está vendo pessoas conversando. Dentro da sua experiência, ele está sentindo que aquilo ali não é uma mera conversa ao vento. Realmente as pessoas estão empolgadas, eles acham que estão num ambiente seguro, eles acham que ninguém vai fazer nada contra eles. Ele acaba descobrindo um plano de uma facção criminosa que vai matar agentes policiais, que vai invadir cidade, que vai detonar a instituição bancária. Esse cara sai, ele não teria tempo de solicitar um magistrado a interceptação telefônica, ele não teria tempo de solicitar ocupação domiciliar, teria tempo de fazer porra nenhuma. Aí o que é que ele faz? Ele liga para um amigo dele e diz: bicho, eu preciso que você faça a interceptação da ERB, da estação rádio base. Eu estava na praia tal, na barraca tal. Eu preciso saber quais os telefones celulares que estavam operando por essas ERBs. Alguém tem acesso às ERBs e identifica lá 10 telefones que naquele horário estavam dentro daquela ERB. Ele usa o sistema guardião sem autorização judicial e faz a interceptação telefônica e descobre que aqueles 3 são os principais líderes de facção criminosa. E aí ele junta, ainda sem autorização judicial, um grupo de policiais, invade a casa que eles alugaram na praia, sem mandado de busca e apreensão e sem mandado de prisão, encontra uma tuia de arma lá e impede a ação criminosa que mataria diversos policiais. Tá cheio de erro processual, concorda? Está lotado de nulidade. Toda a história se resume: nulidade do começo ao fim. Teoria do a gente falando e os garantistas pensando. Nulidade de origem, vício formal, vício por decorrência. Tá tudo errado. Agora eu lhe pergunto, doutora: o certo era deixar os policiais morrerem? Será que essas pessoas precisam ser tratadas? Isso é uma indagação, não é uma afirmação. Será que essas pessoas elas devem ser tratadas pelas regras processuais feitas para proteger a mim e a você? Perfeito. Será que entre a violação do domicílio e a interceptação telefônica clandestina e a preservação da vida dos policiais na incolumidade pública, será que a segunda não é mais importante do que a primeira? Aí sabe qual vai ser a segunda crítica? Ah, mas se eu admito isso, o abuso vai acontecer, os policiais podem aloprar. Podem. Polícia alopra? Alopra. Polícia age na ilegalidade, age na ilegalidade quando não precisa, inclusive. Da mesma forma que professor alopra, que médico alopra, que bandido alopra, que gari alopra. Isso não é da profissão. Isso é da essência do ser humano. O fato de existir a possibilidade de uma autoridade policial aloprar significa que eu devo deixar a esposa dos policiais que serão mortos chorar e enterrarem seus maridos? Essa é a grande pergunta que o direito penal do inimigo se propõe a fazer.
Sabe o que eu acho pior? É porque eles justificam no sentido de que, mas o criminoso, a gente já espera que o criminoso faça alguma coisa errada. E a outra parte, nesse caso aí, um policial, por exemplo, a gente espera que ele vá proteger a sociedade. A gente não espera que ele vá fazer Então vamos dar mecanismos para esse policial proteger a sociedade. Se o policial se eu espero que o policial proteja a sociedade, vamos dar mecanismos. Eu não posso pegar um combatente e jogar no campo de batalha sem as devidas armas. Esse é o problema. Eu não posso jogar o combatente sem um resguardo jurídico. Na vida real, sabe o que aconteceria com esse policial? Ele não receberia um aplauso, uma menção honrosa por ter salvado a vida dos colegas. Ele responderia a par. Ele seria muito provavelmente afastado das suas funções se não fosse retirado devidamente do serviço público. O processo seria anulado, o pessoal ia estar na rua e ainda ia virar tema de TCC na defesa do direito. É verdade. Triste realidade. Entendeu? Mas então, é essa assim, inversão. Essa indagação. As pessoas, elas sequer param para pensar na distância que existe. E é outra coisa que eu acho que o direito penal do inimigo nos suscita a pensar. Você não precisa concordar, mas pelo menos se permita refletir sobre isso. É que existe uma distância entre o direito penal teórico, o direito penal dos livros, o direito penal da cátedra e o resto do chão. Você discutir direito penal em tese é lindo, é maravilhoso, mas o direito penal da tese, o direito penal dos congressos, onde está todo mundo bonitinho, cheirosinho, organizado, é um direito penal muito, mas muito distante da realidade, por exemplo, que os nossos homens e mulheres que compõem as corporações policiais do Brasil afora se deparam diuturnamente. Eu sempre digo que você discutir direito penal em tese numa live é a coisa mais fantástica que tem. Agora, você se valer dos resguardos jurídicos penais dentro de uma VTR, 12 horas de serviço, com uma gandola, com um tecido CAC, que é o que normalmente os policiais militares usam, o brim militar, roendo a pele, um colete balístico, às vezes carregando um fuzil calibre 7,62, que desmuniciado pesa 4,8 kg. Desmuniciado, mas você 12 horas com o negócio aqui na bandoleira, dentro de uma viatura que não tem um vidro dianteiro balístico sequer. Que você desembarca da viatura, já está todo mundo com o celular apontado para você, doido que você faça uma besteira. E quando o meliante faz uma besteira, ninguém mostra não, porque ele não tem coragem. O direito penal ele é pensado para as cátedras. E a gente esquece que a gente precisa de um direito penal pensado para o resto do chão. Pensado para esses homens e mulheres, que é outra coisa que o direito penal do inimigo faz. Eles nos levam a pensar nos combatentes dos inimigos do Estado. É como Douglas Fischer diz, o direito penal se preocupa muito com os combatidos. Mas ele não se preocupa com os combatentes. E o direito penal do inimigo nos leva a essa reflexão. Sim, e principalmente aqui nós temos essa... Mais uma vez a gente retorna naquele garantismo hiperbólico monocular, porque tem essa grande preocupação com relação ao criminoso e a vítima ela é praticamente desprotegida pelo Estado. Exato, perfeito. Eu acho que eu até sei qual é a segunda crítica que a senhora disse. Na verdade, agora eu ia até falar, tem uma pessoa pedindo para a gente falar a respeito da teoria das janelas quebradas. Perfeito. Eu vi um comentário aqui agora. A senhora quer começar? A doutora quer começar ou quer que eu comece? Não, pode começar, professor. Vamos lá. Essa teoria das janelas quebradas, ou que muitos chamam de gênese da política de tolerância zero, ela é baseada na seguinte premissa. Ela é baseada na premissa que, se você tem a presença do poder do Estado, do poder repressor do Estado, você tem a presença das forças policiais do Estado, e se o criminoso tiver a certeza do combate, não necessariamente da punição, mas se ele tiver a certeza do combate, a tendência é que a criminalidade naquele local diminua, porque ela vai migrar. Existe uma lenda, certo? Que não corresponde à realidade fática, mas existe uma lenda meio que onde se endeusa a ideia de que o que diminui a criminalidade é educação, é saúde, é saneamento. Isso é um fato, a médio e longo prazo. Você leva pelo menos 20 anos para educar uma coletividade. Você leva no mínimo. Minha filha, ela daqui a 25 anos, ela talvez ainda esteja na graduação. Daqui a 25 anos ela vai estar fazendo pós-graduação.
certo? Eu estou com 44 anos e estudo até hoje. Então, você leva muito tempo para educar uma coletividade. Saúde e educação, saneamento, serviços públicos eficientes é a grande solução para combater a marginalidade? É, no mundo perfeito. E com o tempo. O problema é que você só consegue dar saúde, você só consegue dar educação, você só consegue dar saneamento se o Estado conseguir, no mínimo, impor a sua vontade. E é a partir dessa premissa que surge a teoria das janelas quebradas. Aquela teoria que, se o Estado não se faz presente, a tendência natural é que a coletividade haja ou retroceda a um estado de barbárie, ao estado natural. Ao estado natural, que faça valer a sua vontade, as regras do justnaturalismo, muito mais do que as regras do justpositivismo, e que, com isso, a força de um se sobrepõe às forças do outro. Aí você acabaria tendo degradação, você acabaria tendo domínio de grupos criminosos na área. E que, se você tiver uma presença maciça do Estado, a tendência natural é que as pessoas ou respeitem mais as regras, ou aqueles que não estejam dispostos migrem para outras áreas, onde a presença do Estado não é tão grande. Criou-se, inclusive, uma alegoria que é aquela história. Deixaram um veículo e quebraram a janela do veículo. Isso é lenda, né? Mas é uma alegoria. Quebrou-se a janela de um veículo numa determinada área em Palo Alto, na Califórnia. Como passava a ronda policial lá a cada 2 horas, 7 dias depois continuava só o vidro quebrado. Fizeram a mesma experiência no Bronx, em Nova York, e aí, com menos de 48 horas, o veículo estava todo depenado. Isso é apenas uma forma alegórica, uma forma hiperbólica de se mostrar, ou de se tentar justificar a ideia de que a presença do Estado, ela demove a marginalidade. Eu acredito assim. Eu sou um crítico parcial da teoria das janelas quebradas. Eu acho que você precisa ter a presença do Estado para que o Estado consiga vir com todo o arcabouço necessário para evitar que, ao longo prazo, a criminalidade volte a acontecer. Por quê? Se você simplesmente faz uma ocupação do Estado, se você simplesmente usa a força, o aparelho policial para ocupar aquela área e não traz toda a estrutura necessária para que o crime não retorne, para que as novas gerações não migrem para o crime, o que é que vai acontecer? O Estado vai se corromper, os bons policiais não vão querer lá permanecer, porque ninguém aguenta estado de guerra permanentemente. Os maus policiais vão ser cooptados. Sabe onde foi que a gente viu isso acontecer? No projeto das UPPs, lá no Rio de Janeiro. O projeto das UPPs era um projeto que tinha tudo, mas tudo mesmo, para migrar e trazer de volta parte do controle do Estado do Rio de Janeiro sobre as comunidades, principalmente as comunidades de periferia ali no entorno do Rio de Janeiro. Houve uma ocupação, mas não houve uma progressão com aquilo que era essencial para o Estado, até porque o Estado do Rio de Janeiro é um Estado altamente corrompido. Então, assim, não se faz educação em área dominada pelo tráfico. Primeiro você tem que afastar o tráfico, e o tráfico só vai sair à força para você trazer educação, saneamento. Agora, você não pode ocupar e manter um Estado permanentemente de guerra, porque o bom combatente não fica permanentemente em guerra, ele tem família para voltar. E o mau combatente só fica permanentemente em guerra se corromper. E quem corrompe não é o Estado, é quem não quer a presença do Estado lá. Então, assim, essa teoria das janelas quebradas, para mim, se enquadra muito nesse conceito de uma ocupação inicial e de um recado. Não alopre, não. Se você aloprar, a gente vai combater você. Fica peixe, fica sussa. Vamos tentar levar em paz. Sabe, para devolver a palavra à doutora, porque eu também falo demais, se a doutora não me Não, mas ótimo. Sabe onde é que a gente está vendo isso? Nova York. Nova York. Sem entrar em questões de republicanos e democratas. Mas o atual governador do estado de Nova York está retrocedendo em 30 anos tudo que foi feito pela segurança daquele estado. Nova York, nós tivemos, desculpa só te interrompendo, Nova York nós tivemos também um movimento muito forte dessa questão da tolerância zero, né, na década de 90. Pois é, década de 90, até o final do último governo do Giuliani, Nova York era o lugar mais seguro do mundo. Eu digo isso para a doutora porque assim, a gente, nascido no Crato e morador do Recife, a gente é assustado por natureza. A gente já acha que vai dar pronto em todo canto. E eu me peguei há alguns anos em Nova York, eu estava lá com a minha esposa, e aí a gente saiu de um musical, de um Cirque du Soleil lá, e aí ela disse, vamos pegar táxi. Ela disse, não, bora voltar andando pro hotel, coisa assim, de 10 quadras. Cabeça de brasileiro, cabeça de pernambucano, cabeça de recifense. Olha para o relógio, meia-noite, ela disse, o que é que tem?
que é que tem? Eu disse, realmente, o que é que tem? E assim, você chegar 1 hora da manhã, antes de subir, tem uma barraquinha, bora comer cachorro, o que é que você se sente seguro? É porque não tem criminoso nos Estados Unidos? Não, tem criminoso em todo canto. É porque não tem criminoso em Nova York? Não, tem criminoso em todo canto. Mas é porque naquele momento que lá nós estivemos, existia por parte da polícia de Nova York uma atuação tão constante que ninguém aloprava. Pelo menos não aloprava ali no centro de Manhattan, naquele coração da Big Apple. Podia aloprar na região mais suburbana, mas ali não. Mas eu tenho um amigo meu, grande amigo meu, colega meu de faculdade, que hoje mora lá em Nova York, e ele estava dizendo que de uns 2 anos para cá, o nova-iorquino, ele tem medo de sair para comer uma pizza depois de 9 horas da noite. Por quê? Porque cada vez mais o governo democrata lá de Nova York tem reduzido a atuação dos policiais. E agora com o movimento Black Lives Matter, aí é que foi mesmo. Não, vamos reduzir o trabalho policial, vamos tirar a polícia da rua que as pessoas vão respeitar. Não vão. Não vão. Tá a prova aí. É porque, mais uma vez, Giovanni, eu acho importante a gente falar isso, que essas transgressões por parte de polícia, juízes, a gente tem que ver que isso é uma exceção. Que nós temos em todas as profissões isso. Então, não é porque aqueles policiais fizeram uma coisa absurda, eu achei absurdo, vi o vídeo, mas não é por isso que todos os policiais estão corrompidos, todos eles estão ali para causar o mal. Olha a distância. Onde é que aqueles policiais fizeram? E onde é que estão agindo agora? Onde é que o movimento de oposição está agindo? O que é que tem a ver depredar um restaurante de uma família em Nova York com o que aconteceu? O que é que tem a ver derrubar uma estátua em Portland com o que aconteceu? Não tem nada a ver. Por que não fizeram em Oklahoma City? Eu até fiz uma postagem no meu Twitter. Contra Oklahoma City. Por que não fizeram em Oklahoma City? Porque o governador disse, venha. E botou a Guarda Nacional. Pode vir. A ordem é atirar. Quer vir na paz? Seja muito bem-vindo. Quer atacar patrimônio estrangeiro, patrimônio público ou particular, vai ser recebido a bala. A senhora viu uma cena de um casal, um cidadão com uma versão civil de uma R15 e a esposa dele, embora não tivesse o controle correto do câmbio, com uma pistola, eu acho que era uma PTzinha 380, defendendo a casa deles? Não. Não viu essa imagem, não? Não. O pessoal queria entrar para um condomínio, queria invadir a casa. Ele baixinho assim, parecia o Danny DeVito. Aí ele segurando o fuzil, ele sabia como manusear a arma, a esposa com a pistola aqui, às vezes apontava para ele lá, e ele virava assim e dizia, ele falava isso, você notava claramente, ele dizia, go away, tal, ok, come on. E aí levantava a arma e ninguém entrava. Por quê? Porque sabia que ia ter combate. Então é muito isso, é você não permitir também que a ordem social seja subvertida. Ninguém quer violência. Ninguém quer. Eu não vou juntar patrimônio nunca, porque eu tenho um vício que é viajar. Eu gosto muito de viajar e conhecer. Eu não gosto de ouvir falar. Eu gosto de ir. E assim, eu conheço da Nova Zelândia, a Ásia, eu conheço vários locais, África do Sul. E todos os locais que eu me senti mais seguro na minha vida, eu não vi polícia aloprando. Eu vi uma certeza na sociedade de que se houvesse um desrespeito às regras, essas pessoas seriam punidas. Londres já foi um local extremamente seguro. Eu fui multado em Londres uma vez, sabe por quê? Porque eu estava tomando uma cerveja e ao invés de procurar o danado de uma lixeira, eu estava no Sorro, estava vendo uma peça de teatro, eu peguei abuso de peça de teatro musical por causa desse dia. A gente saiu de uma peça de teatro lá, era de Jesse's Boys até a peça de teatro. E aí, para quem conhece Londres, tem o Sorro e do lado tem Chinatown. E aí você atravessa uma grande avenida, vindo de Piccadilly Circus, e eu saí com uma garrafa na mão, de Heineken, bebendo. Quando eu atravessei a rua para entrar em Chinatown, eu procurei uma lixeira e não achei. Aí eu simplesmente peguei e botei no chão. O que a gente faz aqui? Doutora, eu não dei 10 passos. Não me pergunte. Imagina. Surgiu o policial na minha frente. Surgiu. Do nada. Materializou. Assim. Se materializou. ID, eu sem entender. Aí foi que eu entendi. Aí eu entreguei o passaporte, ele registrou e ele me deu uma multa de 100 e poucos pontos, 100 e poucas libras. Sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, não sou daqui, não vim para ficar. Daqui a 4 dias eu estou voltando para o Brasil. Sabe quando é que eles vão receber esse meu dinheiro?
Nunca. Nunca. Na hora que eu cheguei no aeroporto de Hilton, que passou meu passaporte, o cidadão disse, o senhor pode ir para aquela salinha? Eu já vi para a salinha na entrada, mas na saída, quando eu cheguei lá, o policial disse, o senhor tem uma dívida de cento e tantos pounds aqui. Nossa. O que é que o senhor gostaria de pagar? Sim, senhor. Sim, senhor. Paguei. Na outra vez que eu voltei em Londres, porque uma tia da minha esposa mora lá, na outra vez que eu voltei em Londres, eu fiz uma besteira de que ela queria ver uma troca da guarda no Palácio de Buckingham, e tem acho que é Hyde Park, que fica de frente. Eu comprei o diabo do Starbucks, um café, grandão assim. Saí tomando. Como eu não sabia que não tinha lixeira por causa de ataque terrorista, eu terminei o café umas 10 horas da manhã. Eu fiquei com esse negócio na mão até meio-dia. Quando a gente saiu de lá, Traumatizou. a lixeira fora da frente do Palácio de Buckingham. Mas eu não botei no chão. Eu não botei no chão Aprendeu, né? eu sou limpo, educado. Não. Que já aprendeu. Parece risinho, falando bem sério agora. Parece brincadeira. Mas é uma prova que a certeza da atuação efetiva do Estado, a certeza do enfrentamento, vai fazer com que a marginalidade diminua. A certeza que você vai ser enfrentado faz com que a criminalidade diminua. Não quer dizer que você, para ter esse enfrentamento, você precisa ter abuso policial. Qualquer pessoa razoável é contra o abuso policial. Professor, me desculpa, eu vou ter que te interromper. O nosso tempo está acabando. Passou rapidinho, faltam 3 minutos. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite mais uma vez, também por esse esclarecimento aqui, né, para a gente ter essa oportunidade de clarear um pouco as ideias com relação a essa teoria, com relação a essa situação que nós vivemos atualmente, não só no Brasil, mas acredito que no mundo também, em menor proporção, mas mesmo assim a gente vem tendo muito radicalismo no mundo todo. Então, muito obrigada pessoal que ficou com a gente aqui até agora, pessoal do Direito News, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, amo direito, vocês estavam aqui comentando, muito obrigada. Valeu, muito obrigado, doutora. Muito Giovani, obrigado, Direito News. Eu deixei seu Instagram aqui, mas eu não tenho certeza, é Giovani Moraes 2, é isso mesmo? Perfeito, exatamente então, isso. Então tá certinho, gente, dá uma olhada aí no nosso Instagram, segue a gente lá. Muito obrigada, boa noite. Valeu, boa noite, doutor. Obrigado. Tchau. Até.